Beleza, estão certo, pessoal? Eu sou o Neander Tavares, o Nequinhas. Sem mais delongas, estamos com ela, Nayara Herculano, a top das galáxias, que veio nos contar um pouco da sua vida, do seu trabalho. É um prazer te receber, Nay. Prazer é todo meu. Tive o prazer de conhecer a Nayara, conhecer a história dela no Natal. Né? Conheci sua história no Natal, a gente estava conversando lá entre família. E uma prima minha falou sobre você. Eu procurei saber sobre a Nayara e conheci essa pessoa espetacular. Tive essa sorte de ver se era tudo verdade mesmo. Eu que tive a sorte de não só te conhecer, né? Mas de estar aqui hoje, né? Porque a gente poder contar um pouquinho da história da gente e inspirar outras pessoas é a melhor coisa que tem, né? Verdade, com certeza. Poder ajudar de alguma forma. Olha, a Amabile tá falando aqui já. Você conhece a Amabile? A Amabile assim, uai, você não conheceu ela no Zélia? Ah, Amabile, eu não lembro, não tenho essa boa lembrança da Nayara no Zélia. Eu já estudei no Zélia. É. Uhum. Não tenho essa lembrança da Nayara no Zélia. Já estudei. Antes de mais nada, pessoal, falar dos nossos patrocinadores. Lili Stoller, homem e mulher. Tem o pessoal lá da América Info, né? Do meu amigo Jarbas. Açaí na Rede, o melhor açaí do Vale do Aço. Meu amigo Rafael. Inovar Story, moda feminina do P ao G3, da magrinha até a mais gordinha. Macy's Griff, é uma loja exclusiva para homens. Ômega Veículos, lá de Belo Horizonte, do meu amigo Rafael. Nós estamos daqui a uns dias nós estamos chegando para fora do país, hein? Óticas Patrícia Rocha, atendimento diferenciado. A Patrícia esteve aqui na quarta. RM Pizzaria, né, que está com a missão de nos engordar hoje, eu e a Nayara. Pé de Anjo Calçados, meu amigo Jefino Povo, fica ali no Betânia. Tem investimentos para você que quer investir no lugar certo. Total Pneus, não pode faltar, né? Melhor do mundo, o hospital do seu pneu. Trader 4.0 é um curso da Trader 4.0. Eu acho que acabou, né? Nequinhas Podcast. Tem mais alguma coisa? É tanto a Nayara que tem que, né? Parecendo essas apresentadoras da Recola. Cashback do Nequinhas, tem desconto lá na Nayara Herculano, hein, gente? O cashback do Nequinhas. E Brutus Burger, do meu amigo Johnny Brutus, o original. Construtar da base ao acabou. Tem que fazer um podcast só para falar de patrocínio. E a JN Parafusos, fica no Betânia também, o JN Parafusos. E JS Multimarcas, também do Jefinho do Povo. O Jefinho tá dominando o Betânia. Mas é isso aí, pessoal. Vamos agora de bate-papo com a minha amiga Nayara Herculano. Eu não conheci ela do Zélia. Jesus, eu estudei no Zélia até os 14 anos, velho. Fiz da 2ª à 8ª série no Zélia. E você tá com quantos anos? Vou fazer 35, eu sou de 88. Você é de qual ano? Eu sou de 89. Então é pouca diferença. Eu tinha que lembrar dela do Zélia. Né? Não, também acho. Não tenho essa lembrança. Valdirene falou, Nayara, mulher guerreira, inspiradora, traz muita paz pra gente. Derlane falou, eu amo essa Nayara. Gente, é tão engraçado esse carinho das pessoas e às vezes a gente não tem noção da dimensão que é isso. Verdade, ontem eu tava na casa dos meus pais, fui num supermercado lá no Vale Verde e encontrei com uma seguidora minha e foi muito engraçado porque ela ficou olhando pra mim e ela tá até assistindo aqui com certeza. E ela dava um sorriso, aí eu a cumprimentei. Eu não lembrava pelo rosto, mas a cumprimentei. Aí ela falou assim, você é a Nayara, né? Aí eu, aham. Aí ela disse, é porque hoje você não tá, tipo, tão arrumada, sem maquiagem. Eu, do jeito que eu tiver, eu saio. Roupa Aquele dia que eu te conheci, você tava de maquiagem? Não. Na borracharia? Tava não. Não. É porque se eu
hoje eu tô bem, eu gosto de estar arrumada, Sim. independente do meu ambiente de trabalho ser mais masculino, sujo, entre aspas. Sim, sim. Eu gosto de estar arrumada, mas no dia que eu não quero, eu vou onde precisar, do jeito que eu tiver. Então, aí ela falou, não, mas eu te conheci. Mas eu acho que ela quis dizer assim, você é mais bonita maquiada. Mas sinal que você é bonita mesmo, né? Eu achei muito engraçado. Tem pessoas que a gente não conhece sem maquiagem, não. Algumas, né? Mas, Nayara, para começar, se apresente para a galera quem é a Nayara Herculano. Como você se define? Eu sou a Nayara Herculano. Eu falei, quantos anos? Você tem 33, vai fazer 34. Eu falei 32, né? É. Eu tenho 33 anos. Hoje eu sou viúva. Tenho 2 filhos. Uma filha de 12 anos e um filho de 8. Sou empresária no ramo de pneus. Empresária forte, viu? Trabalho desde a parte de serviço, a parte de vendas e administrativo geral. Então, se precisar de eu trocar o pneu, também vou trocar o pneu. Mas o meu cargo é a administração da empresa, né? Sim. Só que hoje acaba que eu tive que assumir mais funções e a gente vai levando com toda a força possível. Assim, eu te convidei, né? Fiquei sabendo da sua história, da perca que você teve. Então não tem como começar esse assunto sem falar no Thiago, né? Seu falecido marido. Como que você conheceu o Thiago? Eu conheci o Thiago, eu tinha 14 anos de idade. A minha irmã namorava com um amigo dele. Uhum. E um dia a gente saiu, primeira vez que minha mãe deixou eu sair com eles, porque eu era mais nova. Daí eles foram e me apresentaram pra ele. E a gente se conheceu e tal. Depois continuou. E até que um dia eu falei pra ele, olha, minha mãe é muito brava. Que ela é mesmo. E se quiser a gente continuar, você vai ter que ir lá e pedir pra ela. Aí acho que ele ficou meio assim, né? Ir lá e pedir. Hoje não tem tanto isso, né? Aham. E mesmo o pai que dá sorte, hoje fica sabendo. Nem todo mundo fazia isso, né? Mas aí ele foi lá e pediu meus pais e a gente começou a namorar, eu tinha 14 anos. Entendi. Vocês ficaram quanto tempo casados? Juntando casados, namorados? 18 anos. 18 anos. Uma vida, né? Uma vida. Eu passei mais tempo ao lado dele do que dos meus pais. Meu Deus. E a vida dele foi um negócio. Você me contou que ele começou a trabalhar com o pai dele. Que eu fiz um podcast com a Nayara, no dia que eu conheci ela, nós conversamos umas 2 horas. 2 pra mais, né? Foi muito tempo, foi muito tempo. Ele trabalhava com os pais, só que aí a gente casou e morou um tempo na casa dos pais dele, um ano e pouquinho, e depois a gente foi pra nossa casa. Sim. Que é mulher principalmente, que é isso, que né? É verdade. E depois que eu tive minha filha, a minha sogra passou por um momento difícil, teve câncer e faleceu. Minha filha estava com 3 anos e eu já grávida do meu menino. E a gente falou assim, a gente precisa dar um jeito na nossa vida. Porque até então, a gente meio que estava em função ali da família. Sim. Da família dele. Mas a nossa vida estava parada. Porque a gente não estava por nós. Você estava focado... A gente estava lutando mais por outras pessoas. Sim, sim. Só que a gente já tinha filhos. Então, quando você tem filho, você começa a pensar neles. Sim. Então, a gente precisava construir a nossa vida. Bacana. E foi aonde a gente meio que deixou, né, o pai dele, saiu e foi montar a nossa empresa, que é lá no Panorama, desde que a gente saiu. Entendi. Então foi nessa situação que nasceu a Total Pneus. Acaba que tem
toda uma turbulência, né? O voo nunca pode ter pleno. Então, tem uns quebra-mola lá em cima, você não acha? Tem. Só que é porque, às vezes, a outra pessoa acha que a gente pode ser egoísta. Uhum. Mas, na vida da gente, quando a gente vive em função de olhar as outras pessoas, elas nunca vão saber o seu valor e você nunca vai chegar a lugar nenhum. Você, de uma certa forma, nem você vai saber o seu valor, nem você vai saber do que você é capaz, porque você tá ali fazendo por outra pessoa, você nunca vai saber o seu potencial real. Entendi. Porque quem vai saber é outra pessoa e nem sempre ela vai falar isso. Se ela falar, você vai começar a se valorizar e acaba deixando ela de lado também. Então, por mais que foi difícil, a gente acabou deixando, porque a gente precisava viver a nossa vida. Sim. E foi daí que começou tudo. Mas a Total Pneus que você conheceu aquele dia, sim, foi assim, foram 7 anos de muita luta, de muita abrir mão de muita coisa, muitos dias trabalhados até 10 horas da noite, até meia-noite. Acho que eu te falei aquele dia que nosso primeiro, a gente pegou lá dia 14 de novembro e em dezembro a gente passou o ano novo dormindo, porque a gente tinha trabalhado até 10 horas da noite. E assim, muito. Você me contou. E eu lembro que passei na padaria e peguei uma pizza, a gente chegou em casa, só tomou banho, comeu e deitou. E eu já dormindo, escutei os fogos assim, eu falei assim, amor, feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo você também, acabou tudo. Eu acho que ele nem respondeu. Mas tudo bem. E era tanto cansaço de estar ali, naquela luta o tempo todo. Assim como tudo na nossa vida foi assim. Foi muita dedicação, muita luta. E a gente abriu mão de muita coisa. E a Total Pneus tem quanto tempo hoje no mercado? Hoje, vamos falar da turbulência que fez você abrir a Total Pneus, né? Tem quanto tempo no mercado hoje? 9 anos de Total. Rumo aos 10. 2023, tem que fazer festa, hein, pessoal? Tem que fazer festa e chamar o Nequinhas Podcast para cobrir o evento. Gordo já pensa em comer, já pensa em festa, né? Assim, nasceu a Total Pneus, né? Você me contou aquele dia que você chegou a trabalhar fazendo bolo, confeitando. Foi no início. Você descobriu esse dom, né? Falou assim, vamos fazer bolo. A gente começou a empresa e como tudo no início é difícil, inclusive quem está começando, gente, nada é fácil, então não desista não, vai quebrar, vai cair, levanta quantas vezes for preciso. A gente estava começando e era muito difícil. Sim. E eu com a minha menina e grávida do meu menino, você quer aumentar a renda. Porque, de uma certa forma, se eu conseguisse aumentar a nossa renda, a da borracharia poderia ficar por conta de investir na borracharia. Sim. Sem ter que ficar tirando para despesas de casa. E foi aí que eu comecei a fazer bolo. Na verdade, foi a esposa de um amigo dele que comeu um bolo numa festa e falou assim, não, sua esposa tem que colocar o bolo no nosso site. E eu empolguei, porque eu sou empolgada. Aí eu falei assim, eu quero ir lá ver como é que é. Aí eu lembro que ele falou assim, amor, você vai fazer o bolo que horas? Você trabalha o dia inteiro. Não dá. Eu falei, olha, ela disse que tem regra. A gente eu vou colocar uma regra, vou fazer a receita pra ficar congelada. E no fim de semana eu só confeito e entrego. Vamos lá pra eu ver. Aí fui lá, a menina explicou como era e tal. Aí eu falei assim, eu quero. Aí ele falou assim, você tem certeza? Você vai dar conta? Eu falei, pô, você não vai vender nada não, você vai ver. Aí colocamos, na época eu não tinha celular, esse. Tipo assim, smartphone. Sim. Aqui, ó, tem gente que colocou aqui. Essa menina, ela é lá do Bom Jardim, eu morava lá, né? A Cassiele. Ela é prima do Thiago. Ela lançou uma promoção e vendeu muitos bolos. Ficamos até tarde da noite fazendo muitos bolos. Ela te ajudou no caso do dia? Muitas pessoas já passaram pela minha vida e graças a Deus, cada uma delas contribuiu de muitas formas. E eu sou grata, assim, a cada pessoa.
cada pessoa, porque ninguém chega onde está sozinho. Verdade. É uma Então, engrenagem, né? É uma engrenagem. Aí aceitei, né, o desafio. Só que eu pensei assim, vai vender uns 20 bolos. Eu nunca tinha feito um bolo pra fora. Fazia bolo em casa. Nunca Tinha- fiz curso de bolo. Tinha que ter feito bolo e trago pra mim experimentar, né? Mas o dia foi muito corrido. Hoje eu voltei a trabalhar, acabou a Zé que folga. trouxe uma borracha de um pneu que sobrou lá, que Zé que vai dar no meu lombo, né? Pra você experimentar. Mas aí, a minha irmã que me mantinha informada. A minha irmã me ligava e falava assim, Nayara, vendeu 10. Aí eu, nossa, já? Ficava 24 horas no ar, promoção. Aham. Era aqueles sites de desconto. Sim. Aí eu, mas já? Aí daí a pouco ela, Nayara, vendeu 50. Você tá brincando comigo? Meu Deus. Aí no outro dia eu acordei, Nayara, vendeu 150. Eu, Renata, como que eu vou fazer tanto bolo? No fim da promoção, os 24 horas do site, venderam 300 cupons. Meu Deus. Eu nunca tinha feito um bolo pra fora. De cara você tinha que fazer 300. Exato. Eu nunca fiz curso Aham. de bolo, de doce, de nada. Você nunca trabalhou em padaria? Tem uma menina que colocou aqui, a Daniela. Vale lembrar da oficina de cupcake. Eu inventei uma oficina de cupcake, é outra história. Mas não, eu nunca trabalhei. Só que eu sempre fui assim, tô aqui com você, eu vou observar o que você tá fazendo. Sim. E eu falo assim que não tem nada que você não saiba, tem que você ainda não aprendeu. Se eu posso aprender, você pode aprender, eu também posso. Se você pode fazer, por que eu não posso? E eu sempre fui assim. Eu tinha uma tia que eu via sempre ela fazendo bolo. E eu olhava, ela fazia, ajudava. Eu acho que aí eu aprendi muita coisa, mas todos os meus bolos eu fui inventando as receitas. Por quê? Era uma promoção, então eu precisava me adequar a isso. Sim. Porque se eu fosse fazer do jeito que eu fazia pra casa, eu ia pagar pra trabalhar, então não ia fazer sentido. E pra muitas pessoas aquilo não fazia sentido. Porque eu trabalhava o dia todo, chegava em casa, eu fazia comida correndo, dava janta aos meninos, dava uma atenção pro esposo e ia fazer bolo. Já teve noite de eu na beira do fogão mexendo recheio, eu colocar uma banqueta assim mais alta, e eu lá mexendo recheio, eu queimar o braço, porque eu comecei a cochilar assim, na panela, porque já era 1h da manhã, 2h da manhã, e eu já tinha trabalhado o dia todo. Então, E já tava exausta. E nunca aconteceu de você querer largar a borracharia pra falar, não, vou focar no bolo. Já, porque eu cumpri o compromisso, só para finalizar esse assunto, eu cumpri o compromisso, entreguei os 300 bolos. Quanto que era cada bolo? Eu acho que eu tive uma reclamação. Quanto que era cada bolo? Vamos fazer uma matemática. Era R$69,90. Meu Deus, R$69,90 vezes 300, eu nunca hein? tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Porque o dinheiro caía na conta todo de uma vez, 30 dias depois, após. E eu só precisava começar a entregar 30 dias após. Só que eu não quis, eu já quis começar antes para eu poder já ir me livrando daquele compromisso. Correto. Então, eu lembro que véspera de Natal, no dia 24, eu entreguei 27 bolos. Eu virei a noite toda trabalhando, aí quando deu 5 horas da manhã, eu falei, eu não tô aguentando mais ficar em pé, eu vou deitar 1 hora. Aí falei com minha prima assim, hoje ela até trabalha comigo, aquela que eu conheci lá, sim. Falei com ela assim, quando for 6h30, você me chama. Aí eu acordei, era 8h30. Falei, Helena, por que você me chamou? Ela, você tá morta, não tinha condição de te chamar. Aí levantei. Acho que você me mostrou foto. Ela mais era novinha. oficina de cupcake. Tá. Sim. E como que foi a oficina de cupcake? Qual foi a ideia? Aí depois dos bolos da promoção, eu adquiri uma cartela de clientes que até hoje me cobram pra eu fazer bolo. Sério? É muito legal isso. Pessoal, hashtag volta bolo da Nayara Herculano. Tem uma menina que eu fiz o bolo do aniversário da mãe dela, fiz o bolo de casamento dela. Lembro que foram 3 bolos. E depois fiz todos os bolos da filha dela até ela completar, acho que 5 anos. Aí eu parei. Aí ela disse, você não era minha mãe, você tem que fazer um bolo pra minha mãe, não tem jeito. Eu falei pra ela, qualquer hora eu vou fazer. Mas, aí com essa cartela de cliente eu queria inovar. Eu sempre queria inovar. E eu fazia de tudo, não era só, passei pra não ser só os bolos. Aí eu já fazia mini sobremesas. Docinho eu nunca gostei de mexer, porque eu não tenho paciência de ficar enrolando. Então, bolo de 3 andares de 15 anos foram vários.
Cassiele. Ela viu muito o bolo. Nó, já ajudou muito também. Pessoal, uma dica aí, manda um aviãozinho pra galera, o pessoal entrar e acompanhar esse bate-papo aqui. Nayara Herculano, borracheira da veia, né? Aí quem te vê, eu falo assim, a minha prima fica assim, nossa, pai, isso é delicado, é igual um coice de mula. Aí, às vezes eu fico pensando assim, porque eu realmente sou meio bruta e desastrada. Aí quando eu paro pra voltar lá atrás, eu fico assim, porque gente, não combina, né? como que eu fazia esses bolos? Eu não... Porque realmente é um trabalho, assim, muito delicado, é muito detalhe, mas eu gosto disso. Entendi. Eu gosto... Você é detalhista? Eu sou detalhista. Você é detalhista e é perfeccionista também? Também. Eu gosto de coisas diferentes. Então, a ideia do cupcake foi exatamente essa, fazer coisas diferentes. Aí eu já vendia o cupcake, saía muito. Uhum. Antes era aquele tradicional, eu comecei a fazer ele pequenininho, e aqui não tinha. Cupcake é aquele bolinho. Americano, né? Aqui é totalmente adaptado, não tem nada a ver com o americano, mas eu acho daqui mais gostoso. O meu principalmente. Brasileiro, tudo brasileiro é mais gostoso. Né? Sempre tem um jeitinho. Tem. Mas aí ele pequenininho ficava mais fácil de você comer, porque o grande você vai comer, você quase que lambuza a cara inteira. E o pequenininho era mais delicado, mais fácil. Aí eu falei, gente, então, por que não trazer uma alegria para as crianças na festa? Aí a gente fazia os bolinhos, recheava, fazia os sacos lá do chantilly, um rosa, um amarelo, um azul, um verde, tipo assim, depende da quantidade. Menino não olha sabor, menino olha a cor. Exato. Aí, vamos supor, era 200 cupcakes. Aí eu levava, o cliente pagava pelos bolinhos e pela equipe, né? Sim, que era eu mais duas. Aí levava os sacos com os confeitos e os potinhos. Aí tinha estrelinha, coraçãozinho. Era um entretenimento a mais na festa, no caso. Balinhas, tudo quanto é coisa. A gente chegava, montava a mesa e os meninos sentavam, a gente dava um pratinho, um bolinho, eles escolhiam a cor do chantilly e o que eles queriam decorar. E a gente ouvia, era só o tempo todo, tio, eu quero azul, eu quero rosa, eu quero isso. E aquilo era uma festa, acaba que pra gente também era. Sim. Por mais que a gente estivesse cansado, e às vezes já tava cansado, aqueles meninos gritando, tia, só a empolgação deles ali. Acabava a fila do pula-pula, da piscina de bolinha, pra poder fazer o cupcake. Então... E você dava o gostinho que ele estava fazendo também, o diferencial era esse. Pra eles, eram eles que estavam fazendo. Levava os bolinhos já recheados, bonitinho, mas só deles colocarem o chantilly por cima e escolher o que ia, era eles que estavam fazendo. Bacana, então aquilo era uma festa. Muito legal. Até, não sei, falou assim, você é uma guerreira. Obrigada. O que mais tem aqui é salva de palmas. Grazi, Bruna, a Cassiele falou do bolo de 3 andares. Você falou sobre ser bruta. Eu até, pelo pouco que eu te conheci, né? Pelo pouco que eu te conheço ainda, eu coloquei ali, bruta, rústica e sistemática ou meiga, linda e delicada. Como que você se define? Então, eu acho que meiga eu não sou, não. Mas a gente que é mulher, a gente tem que Pode ser abrir. linda, né? Porque se a gente não fizer isso em primeiro lugar... Chegou a pizza, pessoal. Boa noite, tudo bem? Valeu, pai. Ô, gente, RM Pizzaria não me deixa emagrecer. Olha pra vocês verem. Mandaram essa pizza pra nós aqui. Só porque eu falei que hoje era o dia de começar a dieta. A gente cancela o que eu disse. Esquece a dieta da Nayara. Cancela, o balde a gente busca depois. Daqui a pouco a gente vai comer essa pizza, melhor pizza do Vale do Aço. Se você quiser ir lá e pedir a pizza da RM, tem a promoção de 2 pizzas por R$80. Observação, conferir as pizzas que entram nessa promoção. Eu indico a lombinho canadense e a bacon com palmito. Para mim são as 2 melhores que entram nessa promoção de 2 por R$80. E se você tiver o Nequinhas Cashback, que é o cartão de desconto do Nequinhas,
sai 2 por R$ 75 de segunda a quinta-feira. Então, se você ainda não adquiriu o seu Nequinhas Cashback, adquira por apenas R$ 12 por ano. Você compra mais barato na RM Pizzaria, na Total Pneus e em outras. Tudo que tá passando aqui dá desconto Principalmente agora, gente. no Nequinhas Cashback. Estrada tá cheia de buraco. É. Total Pneus é referência em vulcanização no Vale do Aço. Então, vai lá, tem desconto só pro cashback. Só pro cashback. Nequinhas Cashback vai invadir o mundo. Aqui um dia está lá nos Estados Unidos, está vendo Nequinhas será que Cashback. entregam lá em Belo Horizonte? Porque já tem uma equipe, já De tá BH? querendo a pizza de BH. Meu Deus. Quem que é? A Mirtes? Daniela Herculano. Daniela Herculano é o quê de Ela você? trabalhou Sua comigo, irmã, não? é minha prima. Ela Prima. também era ela e é aquela que tá lá Os comigo primos hoje. tudo passou ali, né? É assim, eu acho que quase todos, viu? Não necessariamente na borracharia, mas comigo de alguma forma. Aham. Aquela que tá lá comigo hoje, o irmão mais velho dela hoje tá nos Estados Unidos. Quando a gente tinha uns 12 anos, eu falei com ele, vamos vender chup-chup? Precisando de dinheiro. Eu queria fazer e aí eu sempre quis ser independente. Sim. Vamos vender chup-chup? Eu faço, você vende. Aí ele, vamos. Aí começamos, eu fazia, ele foi vender, tá assim, não, né? O pessoal gostou demais, falou que tava muito barato, eu aumentei o preço. Aí era tipo 25 centavos, ele passou para 50. E vendia tudo. Aí, daí do chup-chup já começamos a fazer mousse. Eu tinha 12 e ele tinha uns 9 por aí. Aí ele também já trabalhou comigo dessa forma. O irmão dela já trabalhou comigo lá. Só que aí um dia ele falou que queria fazer enfermagem, eu então, vamos fazer. Você gosta disso, segue seu sonho. Aí fez enfermagem, formou, trabalhou comigo até o estágio. Fazia estágio, trabalhava lá na borracharia, para ele não perder, né, a venda. Sim, sim. A renda dele, na verdade. E trabalhou comigo 5 anos, o irmão da que tá lá hoje. Já que tá lá hoje. Qual é o nome dela que tá lá Helenice. hoje? Helenice. Ela já olhou os meninos. Eu olhei ela quando ela era bebê, depois ela olhou meus meninos e Não hoje fala tá muito, trabalhando não, o comigo. pessoal vai achar que você tá velha. Não, é porque desde novinha eu já tinha muita noção, eu acho, e responsabilidade. Então acaba que mesmo nova você adquire responsabilidade.